Olá, pessoal. Vamos continuar a leitura do livro O Papel da Mulher, Perspectivas do Novo Testamento, do Dr. Neil R. Liggett-Fulci, traduzida e publicada pela editora Vida Cristã. Hoje a gente vai concluir a leitura do livro. Estamos no capítulo 4, já fizemos 3 vídeos, esse é o quarto. E o capítulo 4 diz sobre aplicação e diz o seguinte: Ao começar nesta noite, quero expressar de novo meu agradecimento por me terem convidado para falar a vocês. O meu muito obrigado especial a todos os que aqui estiveram desde o início. Possa Deus continuar a dar-lhes a paciência, perseverança e generosidade que demonstraram até agora em ouvir-me. Chegamos à aplicação dos princípios e critérios aprendidos através das passagens que examinamos. Sabemos como aplicar corretamente os princípios bíblicos e realmente gravá-los no mais íntimo de nosso ser. É, naturalmente, algo difícil. Nesta tarde, levantando a questão da relevância cultural, demos início ao roteiro que iremos seguir em outros pontos. Tentarei responder a algumas perguntas, mas terei necessidade de ser breve. Trata-se, na verdade, de perguntas-testes. Outras poderão ser feitas para as quais, do ponto de vista bíblico, não existe resposta. Quero acrescentar agora as passagens já consideradas a notável declaração de Paulo de que em Cristo, abre aspas, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher. Fecha aspas. Gálatas 3:28. Como pode ser isto? Nem homem, nem mulher? Todavia, em outro ponto, vimos Paulo dizer, abre aspas, o homem, o cabeça da mulher, e o marido, o cabeça da mulher. E conserve-se as mulheres caladas nas igrejas. Temos de novo esta tensão entre o que Paulo diz em um ponto e o que afirma em outro. Existe um fator no quadro geral que não exploramos. Refiro-me ao papel subordinado da mulher. E se isso for colocado corretamente na perspectiva do Novo Testamento, poderá ajudar-nos imensamente. O termo de Paulo para subordinação é, em grego, upotage. Ele denota algo que é arranjado ou colocado por baixo, sendo geralmente traduzido como subordinação ou submissão. A palavra sugere uma estrutura hierárquica, mas do ponto de vista do Novo Testamento, a subordinação pode ser tanto compulsória como voluntária. É bom lembrar que a subordinação é um princípio que permeia todo o universo. Paulo diz que Deus sujeitou todas as coisas a Cristo. 1 Coríntios 15, 27, Filipenses 3, 21. E Pedro diz que isto incluía anjos, autoridades e poderes. 1 Pedro 3, 22. Deus, o Pai, está isento desta submissão, mas no final o próprio Filho será sujeito ao Pai. 1 Coríntios 15, 28. Se tudo está sob Cristo, isto significa especialmente que a Igreja está sujeita a Ele. Efésios 5, 24. O autor de Hebreus diz que devemos sujeitar-nos ao Pai dos Espíritos. Hebreus 12, 9. E Tiago enfatiza que devemos submeter-nos a Deus. Tiago 4, 7. Na igreja, os mais jovens devem submeter-se aos mais velhos. 1 Pedro 5:5. O rebanho deve submeter-se aos pastores. Hebreus 13:17. Na verdade, cada cristão deve sujeitar-se a cada um dos demais cristãos.
no temor de Cristo. Efésios 5, 21. Na ordem social também deve haver submissão a toda a ordenança humana. 1 Pedro 2,13. Da mesma maneira, as mulheres devem submeter-se aos maridos. Efésios 5, 22 e Colossenses 3, 18. As mulheres devem aprender na Assembleia com toda a submissão e não devem ensinar aos homens. De outra forma, como poderia a mulher ensinar ou presidir a reunião e ainda continuar sujeita a um dos membros da reunião, o seu marido? O princípio da subordinação, então, está sempre conosco. Mulheres aos maridos, filhos aos pais, cidadãos ao Estado e congregações aos presbíteros. Este é o arranjo ou ordem de Deus, e tudo está sujeito a ele, Deus. Devemos deixar, porém, bem claro que a Bíblia não ensina que os homens sejam naturalmente superiores às mulheres. A subordinação é uma coisa e a inferioridade outra. O cidadão paga imposto ao governo e lhe está sujeito de várias formas. Todavia, ao fazer isso, não se rebaixa, tornando-se inferior. O Filho, Jesus, para realizar a sua missão terrena, subordinou-se ao Pai. Durante algum tempo, esteve até mesmo sujeito a José e a Maria, seus pais. Seus pais terrenos, né? Sua sujeição a eles e ao seu Pai celestial tornou-o inferior? Abre aspas. O maior entre vós seja como o menor, disse ele em Lucas 22, 26. Como pode um discípulo de Cristo jamais confundir subordinação com inferioridade? O papel subordinado da mulher, portanto, não deve ser visto como ceticismo ou como uma degradação, mas como a sua subordinação se harmoniza com a declaração de Paulo de que em Cristo não há homem nem mulher? Notaram que eu não venho citando essas afirmações exatamente da maneira como Paulo a fez? Por mais verdadeiro que seja de que em Cristo, espiritualmente, diante de Deus, não existe homem nem mulher, citar a afirmação desta maneira iria obscurecer o pensamento original de Paulo. Ele disse: assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Fecha aspas. Gálatas 3:28. A última expressão explica o pensamento principal, abre aspas, porque todos vós sois um em Cristo Jesus, fecha aspas. Se reporta e expõe de maneira nova o versículo 26, abre aspas, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, fecha aspas. A edição revista e atualizada é meticulosa em transmitir o significado exato. Notem que não diz, abre aspas, fé em Cristo Jesus, fecha aspas. Não é essa a ideia aqui, mas sim, abre aspas, em Cristo Jesus, todos vós sois filhos, fecha aspas. Que é esta a ênfase de Paulo aqui, não pode ser posto em dúvida. 1. O versículo 27 é ligado ao 26 por, em grego, gar, que quer dizer porque. Abre aspas, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestis. Fecha aspas. O versículo dá ênfase à união com Cristo. 2. O versículo 28, como vimos, repete o versículo 26, que também descreve a união com Cristo. 3. O versículo 26 e 28 salientam especialmente a palavra pantes, em grego, que quer dizer todos, pois
Antes, em cada caso, está na posição enfática. Todos, diz Paulo, estão em Cristo. Todos estão unidos com Ele e formam, como afirma Paulo em Efésios, um novo homem, em Efésios 2:15. Todos, judeus e gentios, escravos e libertos, homens e mulheres, formam uma só pessoa em Cristo e todos são igualmente filhos de Deus. Esta passagem não indica que os papéis de homem e mulher sejam postos de lado em Cristo. Pelo contrário, como diz Stauffer, tais diferenças como homem e mulher são transcendidas, mas não resolvidas. Aliás, mas não removidas. Ou, como expressa Tielik, sua solidariedade na dimensão vertical é equiparada pela diferenciação na dimensão horizontal. Vamos agora unir tudo. Nossa tarefa exegética envolve várias passagens chaves. Quero estabelecer resumidamente seus ensinamentos sobre o papel das mulheres. Usarei parênteses para aquilo que creio seja implícito pela perspectiva mais ampla do Novo Testamento. 1 Coríntios 7 diz: homem e mulheres são iguais. Esta afirmação é demonstrada por certo número de declarações paralelas a respeito de homens e mulheres quanto ao sexo e casamento. 1 Coríntios 11: homem e mulher são iguais. 1. Todo homem que ora ou profetiza, toda mulher que ora ou profetiza. 2. Nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Todavia, a Assembleia, as mulheres têm uma função subordinada, devem manter-se veladas. 1 Coríntios 14, abre parênteses, conforme ele disse no começo, homens e mulheres são iguais, fecha parênteses. Todavia, na Assembleia, as mulheres têm uma função subordinada, devem manter silêncio. Em 1 Timóteo 2, abre parênteses, homens e mulheres são iguais, fecha parênteses. Todavia, na Assembleia, as mulheres têm uma função subordinada, não devem ensinar ou ter autoridade sobre os homens. Efésios 5, homens e mulheres são iguais, cada um está sujeito ao outro. Todavia, no casamento, as mulheres são subordinadas ao marido. Gálatas 3. Os homens e mulheres são iguais, todos, pelo batismo, estão unidos com Cristo e todos são filhos de Deus. Vou mostrar como se fosse aqui assim, ó. Dá um pause aí. Foi o que eu li agora, tá? Fez tipo uma tabelinha aí. Em minha opinião, esta é a espécie de base teológica tão necessária para compreender a relação adequada que existe entre o homem e a mulher em Cristo, e nessa conformidade, o papel das mulheres. Quero mudar minha orientação neste ponto e considerar algumas questões na área prática. São questões reais e problemas reais de algumas pessoas e, portanto, merece nossa atenção. Devemos lembrar, porém, que o Novo Testamento não responde a muitas perguntas feitas a respeito de que a mulher pode ou não fazer. 1. Algumas questões têm como foco a adoração pública e particular. 1 Coríntios 14 e 1 Timóteo 2 se referem ao ensino na adoração pública. Na adoração em público, as mulheres não devem falar, não devem ensinar aos homens, os homens devem fazer as orações e assim por diante. Mas o que é adoração pública? Eu responderia: quando a congregação se reúne para adorar, seja no domingo, segunda ou qualquer outra ocasião. 1 Coríntios 14 continua uma discussão de problemas iniciada no capítulo 11, que inclui assuntos relativos à ceia do Senhor. 1 Timóteo 2 se refere provavelmente toda vez
toda vez em que a igreja se reúne para adorar. Essas passagens não diz respeito a funções de adoração em família ou em pequenos grupos. Por outro lado, é verdade que, dentro ou fora da Assembleia, o homem é o cabeça da mulher. É verdade, dentro ou fora da Assembleia, que as mulheres, segundo a lei, devem ser subordinadas. A lei não diz que elas estão subordinadas apenas na Assembleia. É verdade, dentro ou fora da Assembleia, que Adão foi formado em primeiro lugar e depois Eva. Em outras palavras, apesar dessas passagens terem a Assembleia como contexto, os princípios a elas subordinados são mais amplos e se reportam à criação. Então as mulheres não devem ensinar? Não, não é isso que Paulo diz. Ele diz muito claramente que as mulheres devem ensinar. Mulheres devem ensinar mulheres. Tito 2, 3 e 4. Em outro ponto do Novo Testamento, mostra que em circunstâncias especiais a mulher pode ensinar o homem. Priscila e Áquila levaram Apolo e lhe ensinaram com mais exatidão o caminho de Deus. Atos 18, 26. O nome de Priscila está em primeiro lugar. Juntamente com Áquila, ela ensinou ativamente Apolo. Mas eles o levaram consigo para ensiná-lo. Não o corrigiram na sinagoga. A mulher pode então ensinar o homem, pelo menos na presença do marido ou junto com ele. Pode a mulher então orar, dirigir uma oração na presença do homem? Aparentemente sim, pois se, sob certas circunstâncias, ela pode ensinar o homem, por que não poderia então, sob as mesmas circunstâncias, orar com um homem? Isto leva a outra pergunta. Que dizer do papel das mulheres em reuniões de grupos e devocionais? Naturalmente, a questão se volta para o significado da adoração pública. Não é de admirar que práticas variadas existam neste particular, pois reuniões de grupos são mistas. O grupo que se reúne numa casa ou numa sala de aula não é evidentemente a mesma coisa que uma reunião de toda a congregação. Mesmo assim, uma reunião devocional, em certos aspectos, participa do caráter de uma reunião da congregação para adorar. Não é certamente a mesma coisa que uma adoração em família. Quero sugerir, portanto, que nos devocionais em grupo a mulher deve ter em mente seu papel subordinado dado por Deus e não se conduzir como homem. É irregular, mesmo num devocional particular, que a mulher tenha autoridade sobre o homem. No caso de reunião de jovens, seria prudente fazer com que os jovens dirigissem os devocionais, com vista a treiná-los para seu papel de liderança na congregação. 2. Há outras questões que estão ligadas ao conceito de silêncio e subordinação. Vamos dar 2 ou 3 exemplos. 1. Se a mulher deve manter silêncio na igreja, pode então cantar na adoração? Isto não parece pertinente, mas a pergunta foi discutida e debatida. Afinal de contas, silêncio não significa silêncio? Este é um exemplo supremo de como algumas pessoas jamais aprenderam com o contexto decide o significado de uma palavra. Abre aspas. Conserve-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhe é permitido falar, fecha aspas. A cláusula que se segue define a espécie de silêncio imposto. 2. Se a mulher deve manter silêncio, pode então ensinar numa aula bíblica? Sim, contanto que não ensine ou tenha autoridade sobre os homens. 3. Se a mulher é subordinada, pode ela batizar? O Novo Testamento, naturalmente, não especifica qualificações para a pessoa que realiza o batismo.
As qualificações são para quem recebe o batismo. Ele crê? Se uma mulher ensina outra, pode então batizá-la. Pode então batizá-la? Uma pergunta. Isto se classifica na área do julgamento e pode ser a coisa apropriada a fazer em alguns casos. Essas questões podem ser essas questões podem ser algo trivial, mas não o tipo de pergunta feita nos primeiros séculos da Igreja. Tertuliano, por exemplo, exclama, abre aspas, não é permitido a mulher falar na igreja, mas também não lhe é permitido ensinar, batizar, fazer ofertas, nem exercer qualquer função masculina, para não dizer qualquer ministério sacerdotal, fecha aspas. Desde Tertuliano, problemas semelhantes surgiram repetidamente. Algumas vezes são importantes ou agravados o ponto de ameaçar a paz da igreja. O que é necessário nesses casos, como sempre, é uma busca paciente da verdade, com base nos princípios claramente revelados. Resta-nos agora seguir para um nível diferente de aplicação. Uma coisa é definir, refinar e aguçar os princípios, mas outra, inteiramente diversa, é perguntar como podemos apropriar esses princípios para a nossa nova vida. Falamos antes da imagem expressiva de Paulo, mostrando a igreja como um corpo. Os coríntios não levavam em conta as necessidades e funções do corpo, como se cada pessoa fosse um olho, ou mão, ou pé. 1 Coríntios 12, 14 em diante. Se apenas tivessem uma visão do corpo inteiro, este corpo tem Cristo como seu cabeça, abre aspas, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor, fecha aspas. Efésios 4:16. Abre aspas, segundo a justa cooperação de cada parte, fecha aspas. Isto inclui, meus amigos, todo homem e mulher no corpo de Cristo. Cada parte deve fazer o seu trabalho adequadamente. Quero enfatizar isso brevemente com referência às mulheres na igreja. Em lugar de afastá-las, o Novo Testamento abre para a mulher um papel enérgico e vigoroso. A sua função é diferente, mas tem muito significado. 1. As mulheres têm um papel ativo em ganhar almas para Cristo. As mulheres trabalharam eficazmente com Paulo nos campos missionários. As mulheres foram alguns dos discípulos mais leais de Cristo e as primeiras a dar as incríveis notícias de sua ressurreição. As mulheres podem, mediante uma vida exemplar, ganhar seus maridos incrédulos, sem forçá-los. 1 Pedro 3, 1 e 2. As mulheres samaritanas, a mulher samaritana, a princípio indiferente aos seus pecados, mais tarde deixou seu jarro de água e levou todo o povoado para ver o Salvador do mundo. 2. As mulheres têm um papel ativo na oração. A mulher orando junto ao rio de Filipos teve certamente muito efeito sobre a introdução do Evangelho na Europa. Mulheres, como mencionada em 1 Timóteo, formaram um grupo daquelas que esperavam em Deus e perseveravam em súplicas e orações, noite e dia. 1 Timóteo 5:3. De mulheres como essas evoluiu uma ordem de viúva que, quando preenchiam certas condições, passavam a fazer parte desse grupo especial. A carta de Policarpo
indica que mais tarde houve um certo número de viúvas em Filipos. Ele escreve sobre elas, abre aspas, ensinemos as viúvas a serem discretas na fé ao Senhor, orando sem cessar por todos os homens, sabendo serem elas o altar de Deus, fecha aspas. A oração parece ser o seu trabalho principal. A importância da oração está refletida na frase de Policarpo, abre aspas, o altar de Deus, fecha aspas. 3. As mulheres têm um papel ativo no ministério pessoal. O termo para serviço pessoal é, em grego, diakoneo, o termo mais preciso no Novo Testamento para um serviço de amor. Ao mesmo tempo que surgiu uma ordem de viúvas, surge também um grupo especial de mulheres exercendo certas funções. Mais tarde, elas foram chamadas diaconisa. Quaisquer que tivesse sido as circunstâncias históricas, assim como suas funções específicas, as mulheres foram usadas especialmente para servir. A realização de serviço pessoais era o seu ministério. 4. As mulheres têm um papel ativo no lar. Isto não passa de uma declaração do óbvio. Devem estar lembrados que Paulo fala de mulheres que serão salvas mediante coisas tais como a criação de filhos. 1 Timóteo 2,15. Paulo dá instruções às mulheres mais velhas para que ensine as mais novas a serem boas donas de casa. Tito 2,5. As palavras usadas por ele aqui é oikourgos, em grego, literalmente donas de casa. Esta é a palavra apoiada pelos melhores manuscritos, e não oikouros, ficarem em grego, né, que quer dizer ficarem em casa. Mas ser dona de casa não é um destino desagradável? Cada vez mais ouvimos dizer que as mulheres não encontram a realização apenas como dona de casa. E poderá, então, desejar um emprego fora de casa. Se assim for, esta é uma decisão que lhe cabe tomar. Não se trata de algo que lhe possa ser imposto pelo marido, mas qualquer decisão nesse sentido deve ser tomada de acordo com as responsabilidades de esposa e mãe que lhe foram dadas por Deus. As Escrituras, porém, não apoiam essa ideia convencional de uma dona de casa que tem uma vida monótona e sem significado. Um único ingrediente faz a diferença: amor. Quando Paulo diz que a salvação da mulher virá através de coisas como a criação de filhos, ele acrescenta, abre aspas, se continuar em fé e amor, fecha aspas. Quando Paulo afirma que as mulheres devem ser domésticas, imediatamente antes disso ele menciona o amor por seu marido e seus filhos. O amor transforma tudo. Não me oponho especialmente aos que dizem que precisamos de mais mulheres em profissões seculares, mais professoras, advogadas e médicas. O que não posso concordar é que as que não fazem isso tenham uma existência monótona. Precisamos de mulheres que ajudem a salvar os pecadores. Precisamos de Martas para servir e Marias que estudem e orem. Na verdade, esses dois papéis não são opostos. Quase sempre a pessoa que estuda mais ora melhor e serve melhor. Precisamos também das esposas e mães carinhosas. De alguma forma, chegamos ao erro de pensar que as novas carreiras são um avanço distinto sobre aquelas de que há muito temos estabelecidas. Mas é um velho erro dizer que as coisas mais modernas são necessariamente melhores.
As oportunidades para a mulher no mundo moderno são grandes. Cabe a ela decidir qual o caminho a tomar, mas não será tempo para aqueles dentre nós que lideramos a igreja colocarem diante delas novos desafios? Por, por quanto tempo iremos continuar a empregá-la, por exemplo, apenas como secretária e babá? Essas são tarefas importantes, mas não existem outras áreas em que possa trabalhar? As mulheres têm servido bem nos campos missionários. Todavia, existem missões no próprio país tanto quanto no exterior. Por que não apoiar as mulheres que ensinam mulheres, as que ensinam e ajudam a ensinar em outras circunstâncias, as que aconselham em situações especiais? Está na hora de nos utilizarmos melhor de nossas mulheres, idosas ou jovens, solteiras, casadas e viúvas. Necessitamos de seu talento, da sua percepção, de sua sensibilidade. É de É da vontade do Senhor que cada parte do corpo funcione adequadamente. Deus fez o homem e a mulher. O homem e a mulher no casamento são ambos governados pela lei do amor. Juntos são aquilo que, separadamente, não poderia ser. Com as palavras dos Cantares de Salomão: Eu sou do meu amado e meu amado é meu. Mesmo assim, a diferenciação do sexo possui um caráter indelével que deve ser apreciado e respeitado nos diferentes papéis que Deus nos determinou. Acabamos o livro aqui. Agradeço você que acompanhou a leitura do livro, O Papel da Mulher, Perspectivas do Novo Testamento. Fizemos 4 vídeos para ler o livro todo. Se você gostou, compartilhe esses vídeos com mais pessoas para que elas possam entender melhor o papel da mulher na igreja e no lar também. Fala bastante aqui, tá bem? Deixa um like aí nesse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, tá bem? Aí eu vou estar escolhendo agora um outro livro para a gente estar lendo e acompanhando e estudando e crescendo mais no Senhor. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém?